Olá, minha cara, meu caro internauta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver me vendo. Eu sou Fernando Freitas e você está no canal nosso da TV Medium Brasil, no programa 20 Minutos com Medium Brasil. Não deixe, por favor, de compartilhar nas suas redes sociais a nossa página Medium Brasil, www.mediumbrasil.org. Esse programa também está sendo transmitido, está sendo veiculado no YouTube, está no Spotify, no Instagram. Então, por favor, não deixe de fazer seus comentários, de compartilhar, porque isso é fundamental para manter, né, o nosso site, que é público, né? A gente não temos assinatura paga, né? Como sempre, então, a ideia é fazer um resumo, né, do que foi postado durante a semana no nosso site. Eu gostaria de começar, né, apresentando mais uma matéria a respeito do recente relatório produzido pela Organização Mundial de Saúde, lançado no dia 10 de junho, último, né, que solicita uma mudança fundamental nos serviços de saúde mental. Desta vez, o artigo que nós postamos é de autoria do psicólogo, professor, cientista britânico, o John Reed. E a matéria foi originalmente publicada na revista Psychology Today. Lembrando, né, da importância desse artigo, e como diz o John Reed, as pessoas que criticam, e que são milhares, que criticam uma abordagem excessivamente biológica para compreender e ajudar uns aos outros, quando estamos de alguma forma, né, com sofrimento psíquico e comportamentos perturbados ou perturbadores, nós, em geral, somos descartados como sendo radicais ou extremistas ou ideólogos, né? Justamente quando nós criticamos, né, o modelo dominante na psiquiatria, portanto, dominante na assistência em saúde mental, que é o modelo biomédico. Quer dizer, o modelo que nos faz ver, entender, abordar os problemas de saúde mental segundo a ótica biomédica, né? Seja através do diagnóstico psiquiátrico, né, consagrado nos manuais oficiais de diagnóstico, que é o DSM e o CID, seja através do tratamento psicofarmacológico, como na linha de frente para o tratamento, para a abordagem. Então, nós, como críticos, eu me incluo nisso, somos muitas vezes considerados como extremistas, como antipsiquiatria, mas antipsiquiatria de uma forma pejorativa, né? Então, o que o John Reed apresenta nesse artigo na Psychology Today, é fazer um resumo, né, mais uma vez, dos principais aspectos dessa abordagem, né? E aí ele cita, por exemplo, e eu vou ler, o que o Dr. Dainos Puras, que é um psiquiatra lituano, que até pouco tempo ele era o relator especial sobre o direito de todos ao gozo do mais alto padrão de saúde atingível,
então o relator oficial da ONU para a saúde mental, o que o Dinos Puras disse em 2019. Aspas, as políticas atuais de saúde mental foram afetadas em grande parte pela assimetria de poder e pelos preconceitos devido ao domínio do modelo biomédico e das intervenções biomédicas. Este modelo levou não apenas ao uso excessivo de coerção no caso de deficiências psicossociais, intelectuais e cognitivas, mas também à medicalização de reações normais às muitas pressões da vida, incluindo formas moderadas de ansiedade social, tristeza, timidez, absenteísmo e comportamento antissocial. Fecha aspas. Então, é interessante vocês, mais uma vez eu reforço, a leitura, né, do documento oficial da OMS e as dessas postagens que nós do Medium Brasil temos feito, né, a respeito desse relatório da OMS. É fundamental, aí o que o documento argumenta, abro aspas, o documento da OMS, então estou abrindo aspas, o foco predominante dos cuidados em muitos contextos continua a ser o diagnóstico, a medicação e a redução dos sintomas. Determinantes sociais críticos que afetam a saúde mental das pessoas, tais como violência, discriminação, pobreza, exclusão, isolamento, insegurança no emprego ou o próprio desemprego, a falta de acesso à moradia, a falta de rede de segurança social e serviços de saúde, isso são frequentemente negligenciados ou excluídos dos conceitos e práticas de saúde mental. Isto leva a um diagnóstico exagerado do sofrimento humano e a uma dependência excessiva de drogas psicotrópicas, em detrimento de intervenções psicossociais. No Brasil, esse modelo é o dominante entre nós, assim como em boa parte do mundo. Embora, como o próprio documento mostra, existam uma série de iniciativas alternativas a esse modelo, mostrando ser possível, né, oferecer serviços de qualidade, né, eficientes e eficazes. Então, por favor, né, quem tem interesse direto por ser um profissional de saúde ou indireto por ser paciente, ser um usuário do serviço, ou ter parentes que estão hoje na situação de usuário, ou amigos, ou a própria sociedade. Acho que todo esse assunto é de interesse de todos. Bom, uma outra matéria que foi publicada durante essa semana é um artigo escrito por dois pesquisadores nossos, brasileiros, a Thaís Klein e o Rossano Cabral, que foi publicado na revista de Educação Movimento. O título neurodesenvolvimentista, a perspectiva neurodesenvolvimentista como construtora de identidades baseadas no biológico. Esse é outro assunto muito importante, que é justamente mais um exemplo do que o modelo biomédico da psiquiatria representa para nós, representa para a saúde mental, para nós, né, todos. No caso, a questão é, a partir da publicação do DSM-5, o último manual, a última edição, né, do Manual de Diagnóstico DSM, que é a categoria ou a classe transtornos de neurodesenvolvimento, né?
Então, pela primeira vez, surge, então, essa categoria, transtornos do neurodesenvolvimento, e com esse diagnóstico são agrupadas as deficiências intelectuais, o transtorno da comunicação, os transtornos específicos da aprendizagem, os transtornos motores e também o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e os transtornos do espectro autista. Que antes, isso daí estava antes como transtornos usualmente evidentes pela primeira vez na infância e adolescência. Então agora passa a ser considerado realmente como uma doença mental, né? E o artigo escrito pela Thaís Klein e pelo Rossano Cabral, né, faz então uma análise da perspectiva neurodesenvolvimentista que dá suporte a essas novas categorias de diagnóstico, mas essa classe geral de diagnóstico que é, portanto, transtornos do neurodesenvolvimento. Busca-se, então, está sendo dito que esses transtornos da infância e da adolescência, chamados transtornos, esses comportamentos, né, como o próprio déficit de atenção e hiperatividade, esses transtornos teriam como base uma base neurológica, fazendo parte, portanto, do desenvolvimento neurológico de crianças e adolescentes que adoecem, que passam a ser portadoras, entre aspas, desses transtornos. O artigo é crítico, né? E ele é muito atual, né? Na medida em que cada vez mais nossas crianças, nossos adolescentes recebem esse diagnóstico para explicar e tratar um conjunto de problemas que ocorrem na infância e na adolescência entre nós, né? A nossa população. E, finalmente, um outro artigo, uma outra postagem, desta vez é uma apresentação de um artigo publicado no Journal of Humanistic Psychology, que mostra justamente o seguinte: a importância, em primeiro lugar, dos sobreviventes da psiquiatria passarem a fazer parte das equipes de saúde mental, tendo o mesmo status dos outros profissionais de saúde mental. Em geral, a experiência, no caso, sobreviventes da psiquiatria nos Estados Unidos, no Reino Unido, em vários países, é que muitos desses sobreviventes, pessoas que por algum momento da sua vida passaram pela experiência de serem pacientes psiquiátricos, muitas vezes sendo internados, passando por um período, às vezes até longo, de hospitalização, né, que foram submetidos, então, né, a diversas formas de tratamento psiquiátrico. Muitos desses, então, saem dessa condição de pacientes e se consideram como sobreviventes da psiquiatria. Estão vivos, estão inteiros, mantêm a sua agência, a sua capacidade de agir, de funcionar, de viver, de pensar, de sentir, de fazer, né? Graças a que deixaram de ser pacientes psiquiátricos. E muitos deles fazem formação de psicoterapia,
ou não, e passam a ser terapeutas, psicoterapeutas. Então, o artigo é muito interessante, é sobreviventes psiquiátricos enquanto terapeutas falam de suas dificuldades. Então, o artigo, né, que foi escrito pela psicóloga clínica Alexandra Adami, a Alexandra entrevistou vários desses sobreviventes, que são hoje terapeutas também, e que, como é que é essa experiência de, ao mesmo tempo, serem sobreviventes, portanto, críticos, né, ao tratamento psiquiátrico, as formas como foram tratados, as pessoas foram tratadas pelos serviços de saúde mental, e como, ao serem também terapeutas, como conciliar uma coisa com a outra, porque são terapeutas, portanto, fazem parte de um sistema de assistência, sendo ao mesmo tempo sobreviventes, portanto, críticos à assistência. Então, é como se dois papéis que aparentemente são distintos e antagônicos, como esses dois papéis, são conciliáveis ou não na experiência deles nos serviços de saúde mental, onde eles trabalham. Então, vale a pena, porque é uma coisa que nós, no Brasil, ainda não temos, quer dizer, como eu já disse algumas vezes, nós temos fortes movimentos de usuários, mas nós não temos a experiência de ex-usuários, muito menos sobreviventes da psiquiatria, né? A experiência, e o próprio documento da OMS, mas as experiências em diversos lugares do mundo, e o documento da OMS reforça isso, é a importância, né, de se reconhecer o know-how dessas pessoas, né? Portanto, as experiências de vida que essas pessoas têm e como elas podem contribuir, né, enquanto pares, no tratamento das pessoas que são consideradas ou que estão na situação de paciente psiquiátrico, de usuário da psiquiatria. Esse é um desafio importante para nós, porque certamente no futuro nós teremos, o movimento nosso avançará para que nós tenhamos nos nossos serviços sobreviventes da psiquiatria, senão ex-usuários. Essa distinção, ela não é muito clara, que tem em comum deixam de ser pacientes psiquiátricos, deixam de ser usuários. Normalmente o termo sobrevivente é um termo usado por aqueles que são mais críticos ao que se passou, portanto, ao próprio sistema psiquiátrico. Então, consideram-se como sobreviventes. Então, é algo que nós precisamos começar a discutir, começar a pensar, e como eu propus em um blog passado, questionar por que nós, no Brasil, não temos movimento de ex-usuários, né? Então, eu espero que tenha passado, feito um resumo aí dessa semana, 3 matérias, e eu reforço, então, o pedido para que você compartilhe, né, em suas redes sociais as matérias do Medium Brasil, que você visite a matéria, que você visite a nossa página. Em geral, as matérias têm um link para o documento oficial, para a fonte oficial da matéria, do assunto, da temática, que você, portanto, compartilhe com seus colegas, que você comente, que você critique, tá bem? Espero que vocês passem todos uma boa semana e até a próxima.